semana de queda bem expressiva do índice Ibovespa aqui no Brasil, essa semana de 2 de março a 6 de março. Então, queria comentar com vocês, deixar aqui uma reflexão, essa questão do mercado de ações, do Ibovespa, e fazendo um paralelo com o mercado de fundos imobiliários. Por quê? Muita gente às vezes me pergunta por onde começar a investir ou algo do tipo, tá? E muitas vezes eu comento que eu acho muito interessante para quem está começando, principalmente, e não tem nenhuma aplicação ainda em renda variável, na verdade, começar pelos fundos imobiliários. Por quê? Um dos principais motivos é a questão da variação de preços ser bem mais suave nos fundos imobiliários do que nas ações, tá? Então, eu vou colocar aqui um gráfico comparando o índice do Ibovespa com o índice do IFIX, tá? O que é isso? O Ibovespa, resumidamente, é um índice que mede a variação média de preço das principais ações da Bolsa de Valores, tá? Uma ação é uma mínima fração de uma empresa, tá? Você tem que considerar assim. E o que é o IFIX? O IFIX é um índice que mede a variação média de preços dos principais fundos imobiliários negociados na Bolsa, tá? Então, eu vou colocar aqui no gráfico, ó, aqui ao lado, tem um gráfico e essa linha verde é a variação de preços do Ibovespa. Repare que a linha amarela é a variação de preços do IFIX, tá? Que mede os fundos imobiliários. Pode reparar, nesse período aqui, desse gráfico, ele representa o período de um ano, tá? Um período de um ano. Então, você repare que a linha verde, você vê que ela se movimenta bem mais, para cima e para baixo. A linha amarela, ela também se movimenta, mas ela se movimenta de forma mais branda, tá? Nesse próximo gráfico aqui, eu já coloquei uma representação de um período de um mês. Repare que continua se movimentando, dá para ver um pouco melhor essa movimentação e dá para ver que a linha verde também, tanto para cima quanto para baixo, é bem mais intenso esse movimento. Nesse último gráfico aqui já representa essa semana, que foi uma semana bem agitada aqui no mercado brasileiro, no mercado mundial, inclusive, tá? Por conta principalmente dessas notícias do avanço do coronavírus, entre outras notícias, tá? Então repara como é grande a variação de preços do Ibovespa, tá? Que mede principalmente o movimento das ações que representam empresas, e a linha amarela, veja como ela se movimenta de forma bem mais suave, tá? Então, o que eu quero dizer, principalmente? Quem está começando, é muito interessante, para quem está começando, eu acho bem mais interessante começar pelos fundos imobiliários, porque você precisa se acostumar com essa variação de preços, tá? A negociação de preços de imóveis, ela tende a ser bem mais previsível e não movimentar tanto quanto o preço das ações, tá? Então, é só uma ideia bem rápida que eu queria mostrar para vocês, mostrar a diferença entre um e entre outro. Fundos imobiliários e ações são ativos muito diferentes, nem dá para comparar um com o outro. Eu só quis dizer que as ações têm o seu lugar nos investimentos e os fundos imobiliários também podem ter o seu lugar, tá? São coisas bem diferentes e eu queria passar essa visão de que são ativos diferentes que podem sim fazer parte da sua carteira, cada um com uma função diferente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguém que possa ajudar esse conteúdo, manda aí para alguém, tá? Se tiver alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço e até a próxima.